Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com vocês nesse domingo maravilhoso. Que nesse dia seja um dia de muita alegria, de muita paz. Seja um dia de buscar a presença de Deus. Seja um dia de comunhão com o nosso Pai. Amém? O domingo, geralmente, nós separamos para ser um dia de nós cultuarmos a nosso Deus. É um dia de nós irmos à casa do Senhor para prestar culto a Deus. Então, eu quero desafiá-los nesse dia, neste domingo. Não deixe de ir à casa do Senhor, tá bom? Mas nós sabemos muito bem que todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias em que Deus quer ter comunhão conosco, quer que nós venhamos desfrutar desse banquete precioso que é a sua palavra. Então, não somente no domingo, mas em todos os dias, certo? Mas, geralmente, a gente separa o domingo para ir e cultuar o Senhor, tá bom? Mas na sua casa, tá? Só deixando muito claro, na sua casa mesmo, você pode desfrutar também desse banquete que o Senhor tem preparado para todos nós, amém? Hebreus capítulo 2, vamos continuar aqui no capítulo 2 e vamos ler a partir do verso 10 até o verso 12, tá bom? Verso 10 ao verso 12, eu deixei em coloridos aqui os versículos para facilitar a nossa leitura. Então, me acompanhe por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Nesse primeiro versículo aqui, no verso 10, o autor aos Hebreus está dizendo que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ele está falando aqui do próprio Senhor Jesus, que através da sua morte, através do seu sacrifício perfeito, ele pôde levar muitos filhos à glória. Muitas vidas foram salvas por causa desse precioso sacrifício, o sacrifício da expiação. O Cordeiro foi sacrificado, o Cordeiro imaculado, Jesus Cristo. Então, por causa da morte dele, ele está dizendo aqui que muitos filhos foram levados à glória de Deus, e muitos serão ainda, em nome de Jesus. Amém, queridos? O verso 11 diz assim: ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Verso 12, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Queridos, eu quero convidá-los nesse domingo a nós celebrarmos essa grande vitória. Você sabia disso? Que é uma grande vitória sermos chamados de irmãos de Cristo, irmãos de Jesus. É um grande privilégio. O nosso coração precisa se encher de alegria, sabe? Porque é uma grande honra para nós, seres humanos, sermos chamados de irmãos de Jesus. Então é um grande privilégio. E isso só é possível por causa do sacrifício perfeito na cruz, certo? Se não fosse por isso, hoje eu e você não deveríamos, tá, ter esse privilégio de sermos chamados de irmãos de Jesus. Então isso, é claro, que acontece em nossas vidas
de uma forma espiritual, certo? Todos os que creem em Jesus, todos aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se tornaram irmãos de Jesus. Então é um grande presente, é uma grande honra para todos nós sermos chamados de irmãos de Jesus. Mas eu creio que você sabe muito bem que lá em Mateus capítulo 13, verso 55 ao verso 56, lá nós vamos ver nesse texto que Jesus, aqui na terra, ele teve outros irmãos. Tiago, José, Simão e Judas foram irmãos de Jesus. E ele também teve irmãs. Maria e José tiveram outros filhos. Jesus foi o primeiro filho de Maria. Porém, Maria com José tiveram outros filhos. E esses filhos, é claro, eram também irmãos físicos de Jesus. Amém? Eles eram irmãos físicos de Jesus. Então, fique isso muito claro para você. E nós hoje herdamos esse título maravilhoso de irmãos de Jesus de uma forma espiritual, não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Nós somos chamados também de irmãos de Jesus. Eu quero chamar você aqui para me acompanhar em um texto muito precioso. Enquanto eu estava meditando aqui, eu me lembrei de um texto aqui em Marcos, capítulo 3, tá? Do verso 31 ao verso 35. Aconteceu um episódio muito interessante aqui, que vale a pena a gente ler aqui e meditar. Como falei, é uma concordância bíblica. Marcos, tá? 3, capítulo 3, 31 ao 35, diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, certo? Lá estava Jesus conversando com as pessoas, ensinando do amor de Deus. Então chega de repente a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Então mandaram alguém para chamá-lo, tá certo? Então imagina aqui comigo Jesus com uma multidão, e chega a mãe e chegam os irmãos de Jesus também e querem falar com ele. Então, como haviam muitas pessoas ao redor de Jesus, eles ali chamaram alguém, não diz quem foi essa pessoa, mas pediu para avisar: olha, avisa Jesus aí que a sua mãe e seus irmãos estão aqui e querem falar com eles. E foi isso que essa pessoa fez. Qual foi a resposta de Jesus? É interessante que Jesus sempre aproveitou todas as ocasiões, todos os momentos. E Jesus aproveitava tudo para anunciar, para pregar, para ensinar os seus discípulos, para ensinar as pessoas. Então ele aproveitou essa oportunidade em que a família dele chegou ali, a mãe e os irmãos chegaram e pediram para falar com ele. Ele se levanta ali e diz o seguinte: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Tá? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, isso aqui é profundo, isso aqui é maravilhoso. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que Jesus não está em nenhum momento discriminando, rejeitando a sua família natural. Ele não está fazendo isso. Ele está apenas aproveitando essa ocasião para ensinar uma verdade ao povo, aos seus discípulos. E qual foi a verdade que ele está ensinando aqui? Eu entendo, tá, que a primeira verdade que Jesus está ensinando aqui é que, apesar dele ter nascido de uma mulher, mas a sua natureza é divina. E está deixando muito claro. E Maria, eu tenho certeza aqui que Maria
não ficou chateada, não ficou revoltada, não ficou braba com Jesus. Tipo assim, poxa, Jesus tá... Olha como Jesus me tratou aqui. Não, porque ela havia recebido do anjo Gabriel o anúncio de que ela conceberia e daria à luz ao Filho de Deus. Então ela estava ciente disso. Então quando Jesus fala aqui, quem é minha mãe? E ao mesmo tempo ele pergunta e ele responde, ele diz, olha, minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. O que Jesus estava aqui, na verdade, é pré-anunciando é que depois de sua morte, depois de sua ressurreição, essa família, a família de Deus, ela iria crescer, ela iria aumentar. É isso que Jesus está falando, que os meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses vão ser meus irmãos. Amém, queridos? Então nós temos esse privilégio, essa honra de sermos chamados de irmãos de Jesus, porque eu e você estamos aqui nessa terra fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu e você estamos fazendo a vontade de Deus. E como que isso aconteceu espiritualmente comigo e com você? Aconteceu através da adoção. Amém? Através da adoção. Nós nos tornamos irmãos de Jesus através dessa adoção que Deus fez de nós. Tá certo? Esse foi o meio pelo qual Deus fez com que nós nos tornássemos filhos dele. Existe um texto aqui, você pode anotar aí, Romanos capítulo 8, a partir do verso 15 até o verso 17, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos. Não é esse Espírito que nós recebemos aqui. Paulo está falando aos romanos, vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos. Porém, vocês receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que texto maravilhoso. Queridos, existe uma revelação tão profunda aqui nesse texto e a gente poderia até celebrar, até festejar, porque hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós não somos desconhecidos diante de Deus. Nós somos irmãos de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Existe um outro texto que eu me lembrei aqui também. João 1, do verso 11 ao verso 12. Esse aqui é um dos meus versículos prediletos. Claro que a Bíblia toda é maravilhosa, mas esses versículos aqui, eles nos perseguem, né? Eu não sei se você tem essa sensação de alguns versículos, parece que eles são versículos que marcaram a sua vida. E esse versículo aqui, João 1, do verso 11 ao verso 12, foram um dos versículos que mais marcou a minha vida nos primeiros passos na fé. Diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seu. Ele veio para o povo de Israel, certo? Mas os seus não o receberam. Ele veio para Israel, mas eles não o receberam. Ele continua falando: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Isso é lindo, querido, isso é precioso. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, aos que o receberam,
Você é filho, você é filha do Deus vivo. Você tem um grande valor, sabe, queridos? Vocês têm um grande valor. Vocês são especiais para Jesus, sabe? Nunca abandonem essa paternidade. Nunca abandonem o caminho do Senhor, custe o que custar. Nunca abandone esse direito que já foi te dado, esse direito que foi pago com sangue, foi pago com uma vida. Nunca perca esse direito, sabe? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos do nosso Pai, nós estamos, é forte, queridos, o que eu vou falar para você, mas nós estamos cuspindo no rosto de Jesus. Nós estamos cuspindo na própria cruz de Cristo. Quando nós abandonamos, quando nós viramos as costas para Deus, nós estamos dizendo: esse sacrifício não valeu nada. Essa morte na cruz não valeu nada. Quando nós viramos as costas para Deus e damos valores às coisas que este mundo, sabe, coisas, imundícies, pecados, quando nós damos valor a isso e nós viramos as costas para Deus, nós estamos cuspindo na própria cruz de Cristo. Nós estamos rejeitando a paternidade de Deus. Nós estamos rejeitando a misericórdia, a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas aos que creram em seu nome, mas aos que o receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus nunca abandona o homem. É o homem que abandona a Deus, queridos. Tenha certeza disso. Isso não é uma frase de efeito, não. Isso é uma grande verdade. É o homem. É o homem que abandona o caminho do Senhor. Sabe? Nós não temos que buscar a Deus somente nas tribulações, nas dificuldades. Infelizmente, muitas pessoas só vão para o Senhor, só vão realmente vestir a sua roupa, ir para a igreja correndo, é porque tem alguma coisa pegando. Essa é a verdade. Tem muita gente que infelizmente não tiveram essa revelação profunda do amor de Deus. Sabe, queridos, porque eu nunca, e eu creio que nunca vai acontecer, eu nunca me afastei desse amor, porque eu entendi que foi pago um alto preço por mim. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, porém, maior é o amor de Deus, e esse amor encobre multidões de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, João 1:9, capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Todos nós, irmãos, apesar de termos entregue a nossa vida ao Senhor um dia, mas todos nós estamos em constante transformações. Deus ainda está fazendo uma grande obra na nossa vida. Glória a Deus por isso, porque dia a dia nós somos transformados de glória em glória. Então, não é a perfeição, não são as nossas obras. A salvação não é pelas nossas obras, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos perfeitos, não é isso, nós não somos assim. É pela graça e misericórdia de Deus. Então, queridos, eu te digo uma coisa: não se afaste dos caminhos do Senhor, custe o que custar. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo algo no meu coração aqui nesse momento. Não são os teus amigos que vão te salvar. Às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas amizades. Eu tenho tantos amigos. Olha só, queridos, isso é um grande engano. É um grande engano.
Não foram seus amigos que morreram na cruz por você. Não foram as gotas de sangue. Não foram as lágrimas deles que foram derramadas por você. Foi Jesus. Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça disso. Que foi Jesus. Nos dias de tribulações, a primeira pessoa que você vai clamar vai ser por Jesus. Mas não é porque tudo está bem com você que você vai virar as costas para Ele. Não faça isso. Não faça isso. Há um texto na palavra, nos evangelhos, que diz assim: louco, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Nós não sabemos qual vai ser o nosso dia. Nós não sabemos qual vai ser a hora. Mas um dia todos nós vamos partir. Todos nós vamos morrer. Mas se nós estivermos em comunhão com Ele, com o Pai, se nós estivermos com essa aliança firme no Senhor, nós iremos ter um encontro com Ele. Fora isso, queridos, eu não garanto nada. E eu falo isso para mim também, porque nós temos que vigiar a nossa vida. Não temos que estar olhando para a vida dos outros, não. Olhe para você. Olhe para o teu coração. Olhe para a sua vida. Olhe para você, querido. Amém, meus amados. Então eu quero deixar com você essa palavra, que o Senhor possa ter trazido revelação, entendimento, e que nós possamos continuar firmes, permanecer firmes na presença do Senhor, custe o que custar, não importa o que esteja acontecendo, nós vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Muito obrigado, queridos, pela sua participação aqui. E eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com a sua célula, com os seus amigos. Compartilhe esse vídeo, porque eu sei também que ele vai abençoar a vida de outras pessoas. O propósito desse canal é glorificar o nome do Senhor e que a palavra dele possa ser anunciada a todas as pessoas, no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, até o próximo Café com a Palavra de Deus.